Hoje, em Direito Constitucional, nós vamos falar a respeito dos direitos e garantias fundamentais, que encontramos ali no título 2 da Constituição Federal. Observe no nosso quadro. No título 2 da Constituição Federal de 1988, nós vamos encontrar 5 capítulos que tratam das garantias e direitos fundamentais. As diferentes categorias foram agrupadas de acordo com a Constituição Federal nos 5 capítulos que encontramos no seu texto, que veremos adiante. Mas a primeira pergunta que surge é se há diferença entre direitos fundamentais e garantias fundamentais. De acordo com a doutrina, há diferença sim. Os direitos fundamentais constituem bens em si próprios. Já as garantias constituem meios, instrumentos para a realização de tais direitos. Então, pode-se dizer, de maneira sintética, que os direitos são declaratórios, ao passo que as garantias fundamentais são assecuratórias. São instrumentos que asseguram a realização desses direitos. Vejamos uma breve síntese. Os direitos fundamentais são bens jurídicos em si mesmos. Exemplo, o direito à vida. Já as garantias são instrumentos por meio dos quais é assegurado o exercício desses direitos. Observe o exemplo. Garantia de vedação à pena de morte, que busca realizar um direito, que é o direito à vida. Mas não é fácil, muitas vezes, estabelecer essa distinção. Nós vamos então trabalhar com uma regra. Direitos são bens em si mesmos. Exemplo, direito à imagem, direito à vida, direito à liberdade. Já as garantias constituem instrumentos para a realização desses direitos. É com essa realidade que nós vamos trabalhar. Mas como eu disse, de fato, muitas vezes as garantias se confundem com direitos e estes com as garantias. Muitas vezes há essa certa confusão. Mas por ora isso não nos interessa. O que nos interessa é, a priori, destacar a distinção entre direitos e garantias. E você já sabe, os direitos constituem bens em si mesmos. Já as garantias constituem instrumentos, meios que asseguram a realização de tais direitos. Observemos um exemplo para ilustrar muito bem essa distinção. Nós temos, de acordo com a Constituição Federal, o direito de ir e vir. Esse direito, na verdade, é um direito fundamental. E a Constituição Federal nos permite o manejo de um instrumento que assegurará a realização deste direito, que é o habeas corpus. Quando estivermos diante de um constrangimento à liberdade de ir e vir, poderemos nos valer de uma garantia. Qual é a garantia? A impetração do habeas corpus. O habeas corpus, ao lado do mandado de segurança, do mandado de injunção, da ação popular, do habeas datas, constituem garantias constitucionais que buscam assegurar a realização de direitos fundamentais. Mas essas garantias que acabei de elencar são chamadas de remédios constitucionais. Mas preste atenção, nem todas as garantias são chamadas de remédios constitucionais. Algumas são assim categorizadas, outras não. Há, por exemplo, na Constituição Federal, a garantia do devido processo legal. Mas o devido processo legal, apesar de ser uma garantia, não é, preste muita atenção, não é um remédio constitucional. Então, os remédios constitucionais são, sim, garantias fundamentais,
Mas nem todas as garantias fundamentais são remédios constitucionais. Fique atento a esse detalhe, tá bem? Vamos então observar agora quais são as categorias que nós encontraremos na Constituição Federal de direitos e garantias fundamentais. Mas chama atenção antes disso a um detalhe. Apesar de a doutrina se esforçar demasiadamente para estabelecer a distinção entre direitos e garantias fundamentais, a Constituição não se preocupou com isso, já que, sob uma única rubrica, traz esses dois institutos. No título 2 da Constituição Federal, encontraremos garantias e direitos fundamentais. Tá bem?